As notícias, entrevistas, além de um charme único e muitas novidades. Toque de classe. Toque de classe. Bom dia, Marquinhos. Bom, gente, olha, hoje eu vou começar esse programa de uma forma diferente. Está se aproximando meu aniversário e eu tenho por obrigação, eu acredito, como cidadão, como uma pessoa que sempre buscou fazer o bem, mesmo sendo muitas vezes criticado, injustiçado. Mas os caminhos que eu percorri não foram fáceis. As escolhas que eu fiz foi sempre tentando acertar. E é claro que a gente vai, segue um caminho, às vezes é necessário você voltar. A vida, ela não é só de glamour. A vida, ela tem altos e baixos. E eu sempre digo que a vida, ela é uma verdadeira roda gigante. Mas, neste momento, eu quero aqui agradecer a tanto carinho, a tantas mensagens de apoio à nossa festa que vai começar, que vai acontecer, na verdade, no próximo dia 18 de maio, uma festa que terá comemoração dupla. Terá comemoração dupla porque vamos comemorar o meu aniversário, vamos comemorar o aniversário do site, o Toque, né? Então, durante a minha trajetória, eu colecionei muitos amigos. Amigos que independem de posição social, de cargos políticos. São amigos que eu escolhi para uma vida inteira. E esse reconhecimento, essa troca de boas energias, essa troca de carinho, essa troca de lealdade, estou vendo agora, quando a gente está preparando uma festa para celebrar a vida, para celebrar a amizade, para celebrar a gratidão. E é isso que eu espero contar com a presença de todos vocês, meus amigos, aquelas pessoas que não são meus amigos e que queiram vir junto com a gente compartilhar, sejam bem-vindos. No próximo dia 18 de maio, a gente tem um encontro marcado e o programa Toque de Classe está apenas começando. Toque de classe. 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 Bom, gente, olha, hoje, 24 de abril, e a gente tem um convite muito especial. Olha, não esqueça que dia 18 nós temos um encontro marcado lá no Reboliço Recepções, a partir do meio-dia. Lá nós vamos ter Gina e Gilmar do acordeon, Banda Samba 7, Xodó Nordestino, uma festa toda em ritmo junino, o Toque Junino, que foi uma campanha linda criada por Thomas. Aqui eu quero agradecer a Thomas por todo esse material, por toda essa parceria, ao meu amigo Flávio Design. São pessoas que juntos criaram, eu diria, todo esse contexto para que a gente possa realmente levar para você um grande evento, um grande acontecimento para marcar uma comemoração dupla. Então, se você quer participar, olha, as camisas já estão à venda lá na Grife T e na Pets Boutique. Olha, o acesso será mediante camisa, mediante uma pulseira. Você vai lá, lembrando que são limitadas, certo? Existe um número, né? Até pela questão do espaço, que não comporta muita gente, mas a gente tem lá um número limitado. Então, se você quer participar, você vai lá na Bets e na Grife T, e com certeza você vai adquirir e vai estar lá com a gente no próximo dia 18 de maio e eu conto com você. Toque de classe. 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 Bom, gente, olha, dando continuidade ao nosso programa, ele é feito aqui diretamente da Sala do Empreendedor. Hoje nós vamos conversar com ela que é talentosa, competente. Eu vou conversar com a contadora Larissa Tavares. Larissa, é um prazer recebê-la aqui no programa Toque de Classe. Obrigada, Marquinho. Bom dia, meu povo, ouvintes aí do programa Toque de Classe. Para mim, Marquinho, é uma honra estar aqui no seu programa, né, compartilhando um pouco da minha experiência,
da minha inteligência, para que você possa aí perguntar e eu possa Responder. responder todas as suas dúvidas. Larissa, só para a gente começar, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória? Eu diria assim, como você iniciou e hoje você faz parte de um escritório de contabilidade de renome aqui na cidade do Açu. Você poderia contar para a gente um pouquinho dessa sua trajetória como contadora? Sim, Marquinhos, posso sim. A minha história com a contabilidade, né, como contadora, ela se iniciou desde da época do meu pai, né? Meu pai, ele junto com minha mãe fundaram o escritório do JC Contabilidade, certo? Aqui em Açu. Há mais de 20 anos que estamos no mercado. E aí meu pai começou esse escritório de pouquinho, foi conquistando seu espaço. Na época muito novo no mercado, tanto ele como minha mãe, mas persistiram, insistiram, conseguiram sua clientela. Hoje estamos aí consolidados, graças a Deus, aqui no mercado, não só do Açu, mas em outras cidades. A gente tem clientes aí em diversas cidades aqui no Rio Grande do Norte. E também, né, tem meus irmãos, que são todos contadores também, que fazemos parte lá do escritório. Tem a minha irmã também, que mora em Natal, Crislaine, que também é contadora. Então, assim, Marquinhos, torna-se fácil ter escolhido essa profissão justamente pela consolidação do mercado, do nosso escritório no mercado há mais de 20 anos, e também por ter uma sociedade junto com a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? E todos os nossos colaboradores lá do escritório JC Contabilidade, que aqui eu quero também mandar um abraço a todos. A Carol, a Marcos, a Graciene, a todos lá do escritório, a minha cunhada Amanda, a todos. Então, foi assim, essa minha história. Então, desde que eu terminei o ensino médio, comecei a cursar a faculdade, e aí ingressei na contabilidade e confesso que sou apaixonada. Se você tivesse que fazer tudo de novo, as escolhas seriam justamente nessa área? Seria, Marquinhos, porque eu sei o quanto meu pai e minha mãe ralou para ter o escritório que hoje a gente tem, certo? Confesso que de início não era o que eu queria, mas aí o destino me trouxe essa profissão, e aí é aquela coisa, quando Deus determina, é porque tinha que ser. Então, eu tinha que ser contadora, eu tinha que continuar o legado tanto da minha mãe e do meu pai, juntamente com meus irmãos e também com todos os nossos colaboradores lá no escritório. Olha, Larissa, a gente está fazendo aqui esse programa diretamente da Sala do Empreendedor, que é o nosso objetivo, é divulgar a Sala do Empreendedor e dizer que ela está aqui à disposição do pequeno e microempreendedor. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre MEI, sobre a diferença que existe entre MEI e ME. Então, qual a diferença entre MEI e ME? Muitas pessoas ficam tentando entender qual essa diferença, essa ligação. Pronto, Marquinhos. O MEI ele foi criado, né, com a intenção de abranger aquele pessoal pequenos empresários, como, por exemplo, uma cabeleireira, um pedreiro, um confeiteiro, certo? Um piscineiro. Pessoas que queriam ter sua empresa, queriam ser regulamentados, consequentemente contribuir com o seu INSS, certo? Mas que, se fosse por outra modalidade, seria uma burocracia a mais. E aí o MEI ele veio justamente para facilitar essas pessoas que querem ter sua contribuição, que quer andar direitinho, né? E a ME, que é a microempresa, né? Ela já é para uma área mais ampla. Como é que eu posso dizer? Empresas que faturam mais, até porque eu vou chegar lá. O MEI, ele tem um limite de faturamento. O ME também, mas é um valor um valor maior, entendeu? Por exemplo, o MEI, ele pode faturar no ano 81 mil anual e só pode ter um funcionário com carteira assinada, certo? A empresa de porte ME, ela pode ter um faturamento de até 360 mil por ano, e aí o número de funcionários, ele vai de acordo com a necessidade da empresa, tá bom? Então, assim, também tem a questão de
emissão de notas fiscais, o MEI está obrigado a emitir nota fiscal para empresas jurídicas, a ME já tem que emitir nota fiscal para todas as áreas, jurídica, física. Então, assim, há-se uma diferença. O MEI também tem um limite de compra, que é onde muita gente não sabe disso. Às vezes abre um MEI para ter uma atividade de comércio e, na maioria das vezes, compra mais do que pode, certo? E isso acarreta a exclusão e, consequentemente, multa para a empresa MEI, certo? Então é isso. No mais, o que eu posso resumir é isso. Mas se eu faturo 81 mil, como é que eu vou justificar, por exemplo, que eu comprei 120 mil? Na verdade, existe um limite de compra e ele é 80% da venda do faturamento bruto. Sim, então quer dizer que eu não posso comprar, chegar até 80 mil. Eu tenho que comprar que tem um limite. Exatamente, tem um limite de compra também. Inclusive, já vi empresas serem excluídas do MEI justamente por esse excesso de compra, né? Ou excesso de faturamento. E aí, você pode me perguntar, Larissa, mas qual a vantagem de ser MEI, Isso. né? A vantagem de ser MEI é que você, quando abre o MEI, você já está ali contribuindo com o seu INSS, seu ISS, a depender do tipo de atividade, e seu também ICMS, a depender também do tipo de atividade, porque existe o percentual para empresas do setor de serviço e setor de comércio. Tem empresas que abrem MEI, que é comércio e serviço, e aí o valor já é outro, entendeu? Mas, em resumo, o MEI ele consegue abranger ali todos os seus encargos numa única guia só. Agora vamos lá. Todo MEI, ele é obrigado, eu diria assim, a declarar imposto de renda? Não necessariamente, Marquinho. Existem as regras para que o MEI ele possa declarar imposto de renda, que seria... Primeiro, ele tem que ver se ele está obrigado de acordo com os rendimentos tributáveis deles. E esses rendimentos tributáveis incluem salário, rendimento, pensão. E caso ele esteja, aí sim ele está obrigado a declarar imposto de renda, né? Então, se ele exceder ali R$ 33.888 no ano, né, que é referente a 2024, ele está obrigado. Ou também ele pode declarar referente aos seus lucros da sua empresa. Mas para isso ele tem que ter uma contabilidade bem direitinha, bem regrada, para que, caso ele seja excluído, caso ele seja obrigado a declarar o seu imposto de renda, a gente vai ver quanto foi o lucro, se desse lucro as despesas que foi tirada, como água, internet, seguro, todas as despesas que englobam a área administrativa, se ela foi... mesmo com essas despesas, se ele ainda está obrigado a declarar. Mas e aí, como é que ele faz para organizar tudo isso? Então, é o que a gente sempre diz, né? Tem muita gente aí que diz que MEI não precisa de contador. Eu discordo. O MEI, ele precisa sim de um contador. Para quê? Para que possa lhe auxiliar nesse sentido de organização de documentos, acompanhamento mensal das suas atividades, como, por exemplo, aquele que eu acabei de falar, né? Ver como está a questão de compra, ver como está a questão de faturamento. E tudo isso, um contador, ele pode lhe auxiliar, né? Para que você não caia em malha, para que você não corra o risco de você pagar uma multa altíssima, né? Então, assim, um contador ele consegue lhe auxiliar em toda essa parte aí de documentação, do que você vai guardar, da sua rotina mensal, entendeu? Agora, olha só, você falou aí dele ultrapassar, falou de limites. E quando uma empresa, quais as penalidades de uma empresa do MEI, né? Quando ele não consegue estar dentro dessa, eu diria assim, dessa parte organizacional, desde o faturamento até essa parte que você falou aí de estar com a documentação toda em dia, para quando chegar no período de declarar. Quais as penalidades que um MEI pode sofrer? As penalidades, Marquinhos, é aquilo que eu tinha falado, né? Por exemplo, se o MEI ele excede o valor de uma compra, ou digamos que o MEI ele seja atividade de comércio que requer mais ali compra de mercadoria para estar abastecendo seu estoque. Então, ele vai ter ali a questão de uma exclusão do MEI, ele não vai mais poder ser MEI naquele ano corrente. E todo o que ficou para trás, ele vai pegar o cálculo retroativo, certo? E acrescentar 25% para calcular o imposto sobre isso aí.
Por exemplo, se a compra ela deu 6 mil no mês, você vai pegar 6 mil mais 25% e ali você vai calcular o imposto. E naquele imposto, por ser retroativo, vai ter lá cálculo de multa e de juros. Entendeu? Aí se a pessoa abriu o meio, não pagou, durante o ano só pagou uma, né? Que é logo aquela do início. A taxa. Aí ficaram 11. Ele não conseguiu pagar. Chega o final do ano e ele não tem o dinheiro. E aí? Aí pode se englobar, né, a questão do parcelamento. Se você tem um MEI, mas só pagou uma guia, né? Porque tem muita gente, aí eu vejo muita gente que abre um MEI e não paga aquela guia mensal, né? Que é a taxa mensal, a guia do MEI, é justamente aquilo que eu falei. INSS, ICMS, a depender da atividade, e ISS, tudo junto. Então, se você não paga aquela taxa, você vai ficar em débito com a Receita Federal. E esses débitos, eles vão para o sistema, vai ficar como pendente, e aí você Mas pode ele vai parcelar para a dívida ativa? Caso, a depender do tempo, vai sim. Se você não parcelar nem quitar, eles vão para a dívida ativa. E aí tem toda aquela dor de cabeça, né? De penhora de bens, bloqueio de contas. Então, assim, eu aconselho a quem tem MEI, né? Se possível, procurar a ajuda de um contador, certo? Porque realmente não é só abrir a empresa, é abrir a empresa e acompanhar. Entendeu, Marquinhos? Inclusive, até agora, o dia 30 de maio, está valendo o prazo para envio da declaração anual do MEI, que nessa declaração... Pronto, justamente o que eu ia perguntar a você. Para as pessoas fazerem essa declaração, elas têm que reunir que documentos? Vamos lá. Se o MEI ele anda na linha direitinho, bem certinho, ele vai juntar toda a sua documentação de notas fiscais que ele emitiu e também se houve ou não ali a admissão de um funcionário. Por exemplo, se você é uma empresa do ramo de serviço, você vai pegar todas as suas notas fiscais de serviço e vai ali fazer o somatório, e na hora de fazer sua declaração anual, que lá você vai botar as suas informações econômicas, como faturamento e se houve ou não empregado, certo? Você vai lá discriminar quanto você teve de rendimentos ali do seu MEI. Então, é ali também que ele faz aquele monitoramento da questão de faturamento, se excedeu ou não, na hora da emissão da nota, entendeu? Então, é ali naquela declaração. Inclusive, essa declaração, ela tem que ser enviada até o dia 30 de maio, certo? Após o prazo desse envio, após esse prazo de 30 de maio, quem informar depois do prazo, aí ele está sujeito à multa, certo? Mas a multa, ela tem um valor... eu diria fixo ou... R$50. R$50 a multa. Por ano? Isso. Se você não... Por exemplo, até o dia 30 de maio a gente vai informar as informações do ano de 2024. Isso. Deu 1º de junho, né? Porque 31 de maio não é dia útil. Deu 1º de maio, não enviou... Aí ali já está... Olha, um cidadão abriu uma empresa, ele não conseguiu mantê-la. Ele está com essa parte, eu diria assim, no vermelho. Você falou que poderia se fazer um parcelamento. Durante esse parcelamento, a empresa ela volta ativa ou então se ele precisa de uma empresa, durante esse parcelamento, ele pode abrir outro meio? Como é que funciona isso? Vamos lá. A empresa, se ela tem débitos, o ideal é que a gente parcele aqueles débitos. Certo. Tem muita gente que acha que, porque tem uma empresa e ela está cheia de débito, ele pode dar baixa na empresa e ficar por isso mesmo. Não assim. Não é assim. Não Esses funciona. débitos que você deu baixa com ela lá com débitos, Sim. eles vão para o seu CPF. Entendeu? Eles vão para o seu CPF e ali vão contar, né, juros, multas e pode ir para a dívida ativa também. Tem muita gente que realmente quer fazer essa parte aí, Marquinhos, que você disse. Abrir outra empresa ou dar baixa, entendeu? Mas aí aqueles débitos que estão naquela empresa, eles têm que ser resolvidos. Não existe essa manobra de você abrir outra empresa porque uma está com débito, entendeu? Certo, mas agora vamos para a gente concluir essa pergunta. Vamos dizer que eu parcelei e eu estou precisando usar a empresa. Durante esse parcelamento, a minha empresa ela volta a ser ativa? Sim, senhor. Ela volta a ser ativa? Vale lembrar também que aqui já é até agora uma resposta para as empresas ME, né? E demais postos.
Não só se você não pagar os débitos que ela tem, ou os impostos corriqueiramente, se você não enviar as informações para o fisco, que são as informações que o contador envia, né? Porque quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma série de obrigações a serem enviadas. Então, se você não informa aquilo para o fisco, aquilo ali vai gerar multa. E aquelas multas também geram débitos para a empresa. E se você não informa, aquilo ali também faz com que sua empresa fique inapta. Você não pode fazer nada com ela, você não pode comprar, você não pode vender, ela fica inapta, certo? E aí, para você regular ela de novo, deixar ativa, aí você tem que pagar. Tem que pagar os débitos ou parcelar, tem que informar as obrigações e, após o prazo, essas informações sendo enviadas, vai ser gerado multa, entendeu? Olha, eu sou MEI e eu tenho outra atividade como pessoa física. O lucro do MEI entra nessa minha declaração como pessoa física? Não, o lucro do MEI ele só vai entrar com aquilo que eu te falei mais cedo, né? Se a gente tem uma contabilidade direitinha, Sim, vê que isso. o lucro foi X e as deduções das despesas foi também, a gente diminuiu. Se aquele valor der o valor dos rendimentos tributáveis, aí sim está obrigado. Mas eu sou MEI e tenho um vínculo, digamos, com carteira assinada. Você está obrigado a informar imposto de renda se você exceder o valor de R$ 33.888, certo? Certo. Ou se você teve rendimentos isentos e não tributáveis, se você teve recebimentos como aluguel, doação, pensão alimentícia. Então, tudo isso enquadra no rendimento tributável que a gente chama. Então, aposentadoria. Então, todo cidadão que exceder esse valor, mesmo que seja pessoa física, ele é obrigado a declarar. Exatamente. E aí, você pode perguntar, e se não declarar? Isso. Aí você vai ficar com CPF irregular. Passando do prazo, você vai pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. Passando da data. Passando da data. A depender, pode ser que o valor da multa seja 20% do valor que der a pagar, entendeu? Então, assim, tem uma série de riscos que eu vejo muita gente, às vezes, cair, não porque queira, mas por falta de informação, né? Entendeu? Eu vejo muita gente abrir o MEI, assim, por impulso ou para alguma outra atividade, mas aí não sabe da necessidade que tem, né, de um acompanhamento direitinho. E fazer as coisas legais. E quando vê, às vezes está numa bola de neve, às vezes precisa de um benefício, às vezes precisa de uma aposentadoria. Quando vê, não pagou as guias, não tinha um acompanhamento, aí vê está tudo uma bola de neve. Olha, eu tenho um MEI, 10 anos, um exemplo, 10 anos, e eu estou contando já para a aposentadoria. Durante esses 10 anos eu paguei ok. 2 anos eu não paguei. Eu vou perder os 10 anos que eu já paguei se eu quiser voltar novamente com o MEI? Não perde não. Não perde? Os meses que você pagou, ele vai contar ali para sua aposentadoria. Ele vai estar sendo contado. Exatamente. Então não perco. Não. E é isso. Quem precisar de mim ou do nosso escritório é o JC Contabilidade. Fica ali na rua Professor Alfredo Simonetti, 926. E só para eu explicar, dia 25 agora de abril, vai ter um evento aqui de contadores, que é o Areninha, né? Então, assim, vocês contadores quiserem participar, é agora dia 25 de abril. Toque de classe. 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 Bom, gente, olha, o nosso programa está chegando ao final e eu quero dedicar hoje e homenagear esse programa ao Papa Francisco. Ele que foi o Papa dos mais humildes, o Papa da esperança, o Papa da união, o Papa daquilo que todas as pessoas mais esperavam. E é claro, a gente faz uma grande homenagem ao Papa Francisco, que com certeza já está lá no reino do céu, lá. Com certeza que Deus o recebeu de braços abertos. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer essa audiência maravilhosa. Espero contar com você na próxima quinta-feira com mais um toque de classe para você aqui na Princesa FM. Se Deus quiser, Ele há de querer. Olha, porque sem Ele eu não quero nada.